Fala galera, estamos começando aí mais um MaxCast, o podcast da Epimax que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, o Marcos da IUS Contabilidade. Vai nos contar aí se drop tem como legalizar, é legalizado, como fazer a contabilidade para dropshipping e também para e-commerce. Ele está nesse mercado aí, atende também os maiores nomes do empreendedorismo digital. A IUS é baita parceira aqui da Epimax. E a gente vai trazer aqui um conteúdo para vocês que é para não ter problema aí com Receita Federal, não ter problema com questões fiscais na sua operação. Então fica aqui com a gente. Mesmo quem ainda não tá no drop, é melhor começar antes a regularizar do que depois, fica mais difícil. E tô aqui com o Guilherme também. Gui, se apresenta aí pra galera e bora começar esse papo. Vamos bater esse papo, né? Muito legal receber o Marcos aí. E a gente vai falar muito aí sobre esses desafios, eu acredito, né? De realmente tem como legalizar a operação de drop, como é que eu começo uma operação de dropshipping corretamente, né? Na parte contábil. É um desafio que muita gente que está começando e até quem já está nesse game, né? Enfrenta aí no dia a dia. Então, vamos bater esse papo, passo a palavra aí pro Marcos e vamos tocar aí. Mas antes, galera que tá nos ouvindo aí, não se esquece de se inscrever no YouTube aí no nosso canal. A gente traz muito conteúdo aí pra vocês que estão nos ouvindo, então não se esquece de dar o like nesse vídeo e nos acompanhar que no final tem uma surpresa aí que o Marcos vai dar pra vocês, mas vou deixar pra gente soltar no final. E também podem nos ouvir aí no Spotify. Agora, Marcos, a palavra tá contigo. Conta um pouco pra gente desse mercado aí. Não, legal. Muito obrigado, primeiramente, ao EPPMax por nos dar esse convite. É sempre muito bom estar participando com grandes parceiros que ajudam, né, no todo, a gente a injetar essa galera no mercado e fazer o trabalho certinho, da maneira mais interessante, que tanto dando mais possibilidades de concorrência com taxas menores, etc. Então, galera, assim, quando a gente fala do mercado de drop em específico, o mercado digital num todo. O mercado de drop é um dos modelos que foi mais inseridos no digital, foi assim, foi uma era de expansão, vamos dizer, no Brasil, principalmente no período da pandemia, esse mercado cresceu demais. Mas não é um mercado que é novo, na verdade, esse método a gente já replica de outros países. Só que aqui no Brasil, como a gente vem conversando bastante na IUS, e nos nossos canais, não temos uma regulamentação, sabe, Betina? E quando a gente fala de um modelo que não tem uma regulamentação, a gente segue diretrizes similares para a gente tributar esse negócio. Então, não tem uma regulamentação específica para dropshipping hoje no Brasil? Hoje não tem uma regulamentação específica, mas já temos modelos que já, inclusive, foram apresentados à Receita Federal e ela nos deu um posicionamento a respeito de como proceder, ok? Vamos lá. Primeiro método, quando a gente falava de dropship, há uns anos, há 5, 6 anos atrás, a gente fez a nossa primeira regulamentação. E a gente usava um método de intermediação de negócios. Por que intermediação? A gente identificou que um método de venda não era um método de comércio, porque quando você fala de comércio, primeiramente você tem que ter o bem, você tem que ter o estoque para estar revendendo. E em nenhum momento tinha esse processo onde você adquiria o produto. Então, a gente identificou um método que foi identificado como um serviço ao qual a prestação de serviço era a intermediação, ao qual nos entregávamos para o cliente uma possibilidade de segurança em adquirir um produto do exterior. Ou seja, dropship, quando a gente fala de regulamentação, a gente tem que entender que é a zona de segurança do consumidor final, ao qual está adquirindo um produto do exterior e tem a garantia de que o código do consumidor vai ser cumprido. Então, a pessoa que está fazendo dropshipping, ela não é um comércio. Ela está fazendo uma atividade ali de intermediação, que é visto como um serviço, contabilmente falando, e aí ela está prestando um serviço entre o fornecedor e o cliente final para garantir a segurança dessa cadeia da entrega do produto para o cliente final. Exatamente. E por que a intermediação é um modelo que ela mais se adequou no primeiro momento? Foi justamente pelo fato de que a gente esbarra em várias legislações quando a gente fala de uma operação de drop. Primeiramente, a legislação aduaneira, que é o processo de importação. Segundo, a legislação tributária, porque a gente movimenta
uma renda dentro do Brasil, ao qual não estava sendo tributado. E terceiro, a entrega de um produto para o consumidor final. Então, a gente teve que analisar todas essas leis e validar qual é uma linha estênia que vai passar entre todas as legislações sem esbarrar em nenhuma lei que nos colocaria como, vamos se dizer, um negócio irregular. Então, a gente identificou que através da intermediação a gente conseguiria tanto fazer esse processo quanto também deduzir o custo do produto, que é um custo que também pesa bastante para o operador de drop nesse processo. Sim, então hoje, para quem está fazendo drop, ele vai gerar uma nota ali de intermediação, né? A atividade dele é a intermediação. E para isso, ele consegue hoje deduzir os custos com o produto que ele tem e tirar uma nota de fato do serviço que ele está prestando, que é a parte da intermediação do produto, né? Então, ele pode reduzir os custos com o produto hoje da nota fiscal dele. Isso. Exatamente. Bacana. É um ponto que, no início, assim, no decorrer desse conteúdo que a gente vai diseminar, a gente vai falar um pouco a respeito das mutações que esse processo teve durante esses anos. Mas, no início, foi um dos primeiros modelos ao qual a gente validou que poderia ser feito. E a galera caía matando a gente, falando, Marcos, eu tenho que deduzir meu anúncio porque pesa demais para mim. Então, assim, realmente, a gente não conseguiria fazer a dedução também do marketing, porque o consumidor final ele não ganhava nada com isso. A gente não identificava uma forma do consumidor ter algum tipo de benefício. E realmente era uma despesa do drop que ele teria como qualquer outra no processo de empresa. Ou seja, toda empresa ela tem sua despesa. Eles não tinham custos fixos, não tinham custo com aluguéis, mas infelizmente tinham que arcar com esse custo variável que estava inserido dentro do processo da venda. Sim. Aproveitando esse gancho que tu comentou para a gente então desenhar essa história lá do começo, né? A gente já começou aí avançando bastante. Já começamos entregando conteúdo para quem está aí, mas tem mais coisa aí, né? Como a Bê falou, a gente já começou direto no conteúdo, já dando até algumas dicas bem importantes. Mas assim, entender um pouquinho como é que começou a tua trajetória no mercado digital, né? Como é que foi essa tua entrada, onde que isso começou, como é que aconteceu isso? Bom, isso foi há muito tempo atrás, quando eu estava num projeto de uma contabilidade, um processo de expansão dessa contabilidade. Eu era consultor de negócio, atendia várias outras empresas, né? Até então não tínhamos um segmento nichado e ali nos posicionando para captar clientes naquela região. Por acaso eu conheci o Pedro Pongelup, que foi o nosso primeiro cliente. Pedro Pongelup, Tomé Marcos, Leonardo Assis, foi o nosso primeiro cliente no mercado digital. Que ano que era isso, Marcos? Cara, provavelmente eu acho que era em 2016, 2017, eu não me recordo muito bem esse ano. Faz tempo, e aí, você comentou lá da região, que região que você estava atuando nessa época, a mesma que você está atuando hoje? Sim, hoje a gente continua no mesmo local, mas atuamos por todo o Brasil. Então, qualquer pessoa do Brasil pode contratar a IUS para fazer a contabilidade do negócio dela. Sim, hoje a gente tem clientes, inclusive, até fora do Brasil, cara. Legal. Graças a Deus. Então, assim, foi ali... Por curiosidade, é Belo Horizonte? É, Belo Horizonte. Só podia. Gente, eu nunca vi tanta gente no mercado digital em uma região só, e é em Belo Horizonte. Então, para quem quer fazer um networking, quer conhecer um pessoal, vai para Belo Horizonte, vai lá no bar beber uma cerveja, que com certeza vai ter alguém do digital lá no bar. O mercado digital em Belo Horizonte é bomba, né? Bomba demais, é fortíssimo. A gente tem muitos parceiros lá de BH. Nossa, os nossos principais clientes são de Belo Horizonte, mas hoje a gente já vê que o mercado está se expandindo bastante. Tem muita gente vindo de várias outras regiões, mas o polo hoje da galera que iniciou no mercado primeiro realmente foram os mineiros. Hoje o Sul também está ficando bastante forte nesse mercado, né? Ele está crescendo gradativamente. Mas, voltando ao formato como eu conheci, foi o seguinte, ele me trouxe essa demanda, falou, cara, eu já movimentei R$100 mil no meu CPF, eu gostaria de saber como que eu regularizo isso. Inclusive, ele estava bloqueado no Mercado Pago, porque ele não tinha como emitir a nota. Eu falei, caraca, velho, o que é isso? Que negócio é esse? Me apresenta, me explica. E ele me falando. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir te dar uma resposta de imediato. Sim, porque não era um negócio tradicional. Tu trabalhava com empresas antes de quais segmentos, assim?
Olha, eu trabalhava com locadora, comércio, serviço, indústria. Então, assim, a gente entendia de tudo, menos o mercado digital até então. E eu vendo aquilo, eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui pesquisando, falei, não, aqui vai esbarrar na legislação aduaneira. Aí peguei, estudei a legislação aduaneira. Não, aqui vai esbarrar nisso, naquilo. Então, assim, falei, cara, você vai ter que seguir essa consultoria aqui. Se você não seguir isso aqui, você vai estar irregular. Porque isso esbarra nisso, naquilo outro. Por exemplo, eu falei com ele, você não pode comprar produtos acima de $50. Porque acima de $50 você vai ter que tributar e o seu cliente vai ter esse problema lá na frente. Então, foram pequenos insights que a gente foi desenhando e ali ele emitia a nota manual e ficava várias e várias noites emitindo nota e falava, Marcos, eu não aguento isso, pelo amor de Deus, o que eu faço? Não tem um processo mais Como simples. é que escala uma operação dessa? Para cada pedido ele gerava uma nota. Isso, naquele momento, cada pedido ele gerava uma nota. Até que nos surgiram o Notas, aí ele salvou a nossa vida. Notas, nosso parceiro aqui da Epimax também. O Notas, quando ele surgiu, eu falei, cara, eu preciso fazer uma parceria com você, eu preciso dessa demanda. E eles foram ajustando, né, a ferramenta ao mercado e ficou muito bacana, porque já fazia a dedução, tudo automático, já vinha com observação, falando que era um processo de intermediação. Então, assim, isso nos ajudou demais naquele momento, porque o maior impedimento a respeito da regularização era o tempo do cliente. E a gente realmente sabia que era praticamente impossível. Eu falei, meu amigo, você vai ter que contratar uma pessoa para estar te ajudando a ficar só emitindo nota. Infelizmente. Aí depois essa ferramenta quebrou essa barreira e a gente conseguiu escalar vários e vários negócios. Então hoje já integra, até para quem está nos ouvindo, a Epimax integra com Notas, mas independentemente da ferramenta que você usa, então hoje integra lá com Notas, sai o pagamento, já gera a nota fiscal, pedido a pedido, com a dedução do produto, e aí tá tudo regular, tudo certinho. Isso. Só que tem uma situação, quando a gente fala desse modelo, vocês, como Gathering, vocês sabem que, por exemplo, ele não recebeu, vamos dizer que vendeu essa xícara. Essa xícara foi R$50 que ele vendeu e R$25 é o custo do produto. Ele deduziu e tributou só R$25. Só que a informação que vai para o Estado é que teve uma movimentação de R$50. Então, a gente sempre recomenda para o nosso cliente ter um relacionamento mais próximo do fornecedor para quê? Controlar as invoices. Por quê? Assim como a gente faz uma contingência para um tráfego pago, para a nossa conta de Facebook não cair, também a gente tem que fazer uma contingência fiscal para explicar vamos dizer, fisco, se você passar por um processo de fiscalização, que você movimentou um valor, mas isso não se referia a uma movimentação sua. Você está passando um processo de intermediação, assim como uma agência de viagens, agência de veículos e tantas outras atividades regulamentadas de intermediação, como imobiliária, têm receitas que não são deles. Mas eles conseguem comprovar, através de documento fiscal, que não foi a responsabilidade tributária deles. Então, isso tem que ficar claro para o fisco. E era uma das maiores dificuldades que a gente tinha naquele período. Até que a gente também identificou uma extensão que conseguiria fazer isso automático. Então, assim... Acho que é assim como aqui na Epimax, né? Que a gente faz, por exemplo, a intermediação. Então, você que está nos ouvindo, por exemplo, vendeu R$100 mil, né? Desses R$100 mil ficou R$1.000 para a Epimax, mas passou R$100 mil na conta da Epimax, né? A nota que eu vou gerar não é dos R$100 mil, mas sim dos R$1.000 que foi a receita da Epimax em relação àquela operação, né? Exatamente, exatamente. E o desafio que você comentou ali no início, tu entende que era documentar esses invoices e ter isso para, pelo menos, né, ter uma segurança fiscal num longo prazo? Isso, exatamente. Por quê? A gente cede para os nossos clientes o endereço fiscal do nosso escritório. E a gente validou junto com a nossa prefeitura o seguinte, poxa, fatura de invoice, ela não é um documento fiscal. Só para a galera aí que não sabe o que é invoice, invoice é uma fatura de operações estrangeiras. Ela não é um documento fiscal, mas ela é um documento que formaliza a operação. Então, assim, nesse momento, a gente teve que trazer esse documento como uma garantia no processo de dedução. Por quê? A gente emitia uma nota cheia deduzindo o custo do produto e saía um valor líquido, certo? Só que, devido à grande dificuldade dos nossos clientes em conseguir esse controle, a gente não conseguia fazer nesse momento desse formato.
Então, a gente teve uma dificuldade no primeiro momento, lá atrás, em conseguir ter esses documentos para comprovar se caso tivesse uma fiscalização. Hoje, muitos clientes nossos já estão amparados através da cobertura da invoice, ao qual ela vai, somado com a receita, vai se chegar ao valor total que movimentou no Gator, que é um assunto que a gente pleiteia como muito importante no assunto de contingência fiscal para explicar a operação. Sim, até porque a gente, enquanto Getter, a gente tem que fornecer aí para os órgãos fiscais qual que foi o valor movimentado dentro da plataforma, né? Então, o fisco está recebendo as informações de que você movimentou lá R$100 mil, né? E se você não está gerando nota fiscal disso, se você não tem essa comprovação das invoices, por exemplo, também, você pode aí ser autuado, né? Então, ser aí prejudicado, e a gente sabe aí que órgão fiscal é algo super sério, né? Então, pode prejudicar a sua operação. Então, o ideal é fazer as coisas certas, de fato, para não ter nenhum problema, né? Isso, exatamente. Então, assim, qual é o objetivo da IUS hoje? É gerar o estado de consciência para que essa galera entenda a responsabilidade que eles estão assumindo quando montam um negócio desse. Porque, embora ele seja simples, ele é um formato muito sério. A gente fala de grandes quantias e de uma responsabilidade tributária muito alta. Então, se a gente tem essa parte desorganizada, pode ser que hoje a gente não tenha uma fiscalização porque a gente está passando por uma série de processos na economia. Foi pandemia, veio guerra agora, vem a eleição, né? Mas quando a economia se estabilizar uma hora ou outra, o governo vai se atentar e falar, poxa, tem um mercado aqui interessante que a gente não identificou, porque a gente está passando já passou, né, pela revolução digital no Brasil. Então, podemos se dizer que o mercado digital ele está em ascensão. O Brasil foi o país que mais cresceu em vendas online, né, do mundo. Então, com certeza vai ter um olho dos nossos órgãos aqui voltados para o digital, né? Com certeza. E principalmente o dropshipping sendo esse mercado mais democrático, que a barreira de entrada ela praticamente não existe, né? Onde a gente tem ali não tem a necessidade de um estoque, então a pessoa que quer começar, ela realmente começando com investimento em tráfego, ela já consegue iniciar nesse mercado. Mas muitas vezes a gente vê que essas dúvidas, né, e o desenvolvimento desse mercado na parte contábil, ela pode fazer toda a diferença pro sucesso do negócio, né? Então, com certeza. Acredito muito na importância de começar da maneira correta, já aproveitando esses insights para aplicar desde o início e não deixar para depois você ter que correr atrás, porque aí eu acho que o trabalho ele fica muito, muito maior para você buscar todo aquele histórico ou para você até adaptar, né, readequar uma operação. Foi até bem interessante porque quando você vai trocar o pneu com o carro andando, é quase impossível. Porque quando você vai aplicar esses processos dentro de um modelo que já foi ensinado pela galera, ao qual não se atentou a essa parte da legalização do negócio, é muito difícil porque você tem que mudar todos os seus processos. E mudar os processos de um volume muito alto é muito complicado. Você tem que mudar toda a sua logística, vamos dizer assim, teoricamente, desse método, e também da disponibilidade de tempo, porque você começa a gastar uma energia a mais. Então, se você já monta esse processo desde o início, você já está habituado com isso, então já fica bem mais simples quando você está no modelo de escala. Depois desse momento onde a gente teve esse primeiro formato de regularização, por que eu falo primeiro formato? Porque o mercado ele veio passando por vários entendimentos diferentes. E veio o termo fulfillment para o drop, que era o termo que a galera gostava de explorar muito, que vinha lá de fora, né? Que antigamente, vamos dizer, eu falo antigamente porque lá no exterior isso já é bem antigo. Eles queriam retratar uma experiência legal para quem estava comprando pela internet. E esse termo fulfillment tratava o quê? O pré, o pós-venda e o processo logístico de entrega. Então, isso tem muito a ver com o processo do drop. Então, veio o primeiro entendimento de que o modelo de drop também poderia se tratar de uma promoção de vendas. Aí veio um formato que a galera começou a explorar também bastante. A gente veio também trabalhando com alguns clientes nesse modelo, replicando por situação de que, devido a não ter uma regulamentação, a gente
pode estar validando formas de tributar desde que o fisco ele tenha uma resposta plausível sobre o assunto. Então, a gente protocolou há um tempo atrás, né, um pedido para a Receita Federal para nos responder a respeito desses métodos. Olha, o processo de intermediação, promoção, a gente pode fazer no Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado, a carga tributária ela é menor inicialmente. O intermediação em si, se você levar para o Simples Nacional, a carga tributária fica mais alta. Então, assim, se você está fazendo intermediação no Simples Nacional e não tem uma carga de custo que chegue até 28% do seu faturamento em folha de funcionário, não faz sentido nenhum você estar no Simples Nacional na intermediação. Então, por isso a gente não aplicava a intermediação no Simples Nacional, certo? E a gente achar uma empresa no Drop que tem um custo com folha de pagamento é quase impossível. Eu nunca vi nenhum até então, e olha que a gente tem centenas de clientes. Então, assim, foi uma coisa que a gente ficava muito pressionado pelo cliente. Pô, Marcos, a carga tributária está pesada, como que eu resolvo? Então, a gente foi pesquisando e identificamos um entendimento a respeito disso e perguntamos à Receita qual é a tratativa para esse assunto. E foi nos posicionado, eu acho que até para o auditor da Receita foi difícil de falar, cara, o que é isso que você está me apresentando? Então, a resposta dele foi muito vaga. Falou, pô, se você está intermediando, pode sim fazer dedução, desde que a receita não seja sua. Só que ele entra muito no mérito de intermediação e não propriamente no promoção. Uhum. Aí a gente falou, poxa, olha, qual é o entendimento que você tem disso? Eu passei por uma série de amigos meus advogados, que também têm parceiros advogados que nos auxiliam, né, com os nossos clientes especializados no digital, e falou, Marcos, cara, eu acho que o auditor se embolou, mas aqui deu para entender que ele deixa o processo de dedução. Mas pode ser que outra pessoa leita entenda ao contrário. Aí eu falei, putz, grila. E agora, cara, vou para um lado, vou para o outro. Então, assim, aí ficou complicado. Ele me explicou o seguinte, e eu também entendo dessa forma. Se não tem uma regulamentação, fica difícil de você ter um posicionamento concreto a respeito de como proceder. Claro. Então, até que o fisco ele se manifeste a respeito, dê essa possibilidade para o cliente e a gente argumenta nisso em um caso de fiscalização também. Então, a gente tem duas atividades, o serviço de promoção de vendas e o serviço de intermediação, é isso? Isso. E aí, para quem está no Simples Nacional, é mais vantajoso estar na atividade de promoção de vendas, se não tem uma folha de pagamento. Exatamente. Na verdade, se tiver como intermediação pagando no anexo 3 do Simples Nacional, ele está tributando de forma incorreta. Então, se você tem uma operação de drop, está no Simples Nacional pagando 6%, fique atento a isso, porque você vai esbarrar na Lei Complementar 123, no fator R, ao qual, infelizmente, você vai estar infringindo a legislação tributária. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque tem muitas contabilidades que pregam N facilidades. A gente queria levar facilidade para o nosso cliente também, porque a gente sabe que o nosso cliente é uma turma nova, ela quer facilidade, porque até o negócio suga muito tempo dele. Ele está fazendo métricas de campanha, design, etc. E ele ainda é o eu empresa. Uhum. Né? A gente entende esse mercado. Só que a gente não pode dar uma assessoria colocando a responsabilidade no cliente. Pô, se der errado, o problema é seu, eu estou lavando as mãos, eu só faço o serviço. Não é assim que a gente trabalha. E a gente sabe que o dinheiro pode ir todo pelo ralo se a pessoa não está tributando certo, né? Porque ela pode ter uma atuação ali e pode quebrar o negócio dela. Exatamente. Então, depois a gente conseguiu... Depois desse método, a gente foi pensando, falei, cara, o que eu faço para o meu cliente pagar menos imposto de uma forma mais segura? E aí a gente viu um concorrente nosso fazendo uma loucura. Eu falei, caraca, esses caras são muito loucos. Só que, através do negócio dele, eu consegui um insight para a gente validar um modelo que realmente se sustente. Só que a gente mudou toda a logística de entendimento do que poderia ser o drop e como não tem uma regulamentação, quem fala que não é o que é. Então, assim, pode ser entendido dessa maneira e trouxemos para cases de sucesso que já tem no Brasil. Aí foi qual o método que a gente foi e teve inaugurando. Nossa, eu vou ter um tanto de contabilidade me copiando.
Mas vocês são os pioneiros, já estão no digital, já atendem os maiores clientes aí, então, porque é ficar seguro, porque assim, Não, mas vocês isso é são bom. os pioneiros, né? Não, e isso é vocês bom. vão descobrindo coisas Mas novas isso é bom, o tempo sabe inteiro, por né? quê? Eu acho que até as contabilidades ela tem que chegar num caso concreto de entendimento a respeito de como proceder com isso. Porque se a gente ficar orientando esses meninos, cada um de um jeito, não vamos chegar a lugar nenhum até que essa regulamentação venha. Então, a gente tem que gerar uma jurisprudência a respeito dessa tratativa. Legal. Então, assim, qual foi o modelo que a gente identificou que seria bem interessante para o nosso cliente? Só que a gente teria uma outra barreira que agora a gente está derrubando. Seria o quê? A gente seria uma empresa similar ao Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? É uma plataforma que tem um processo de logística e dá uma garantia para o cliente final de que o varejista que está vendendo dentro da plataforma dele vai cumprir com todas as tratativas. Ele vai ter um atendimento diferenciado, uma entrega diferenciada. Então, assim, a gente vê esse modelo como um modelo que também pode ser replicado para o modelo de drop, só que com o nosso fornecedor não sendo um varejista nacional, mas sendo trazendo uma ideia diferente de que a gente pode trazer um fornecedor estrangeiro e te entregar a mesma qualidade no atendimento, certo? E a mesma garantia que você vai ter em comprar um produto nacional. Até porque o Mercado Livre agora já tem também, né, fornecedores estrangeiros. Então, é uma operação que é muito similar, né? Exatamente. Só que o que a gente pensou? A gente estava pensando a respeito da jurisprudência, falamos, e da lei, né, num todo, a gente estava validando qual poderia ser o entendimento do auditor. E a gente não queria recair sobre a primazia. O que é a primazia? A essência sobre a formalidade. Criar uma formalidade apenas de uma nota fiscal e deixar que o fisco entenda por si só. A gente validou que seria importante que tivéssemos um relacionamento mais próximo com o fornecedor e conseguíssemos contrato diretamente com ele, formalizando todas essas diretrizes, formalizando toda essa relação, porque é uma barreira a se ultrapassar, sim, mas a gente vai criar uma formalidade de atendimento e uma replicação de um modelo mais sustentável, mais organizado para todo o modelo de negócio que hoje é usado por muitos players no mercado. Então, assim, através deste contrato, a gente também poderia repassar os custos de marketing para o fornecedor, falando que isso faria parte do processo dele estar utilizando a plataforma deles, que é um entendimento que também é replicado pelo Mercado Livre hoje já. Tá entendendo? Então, assim, foi um método que a gente validou que pode ser bem interessante para aqueles que consigam uma formalidade diretamente com o seu fornecedor, deduzindo também o custo de marketing e o custo do produto e levando uma experiência mais agradável, tanto para o consumidor final, tendo como investir mais no negócio, porque vai ter mais recurso, menos custo tributário. Isso que vocês descobriram, meu Deus do céu, hein? Foi muitos dias de estudo, muitas noites, indo muito atrás para chegar nisso daí. E realmente, né, achar uma operação similar não é algo que vocês estão tirando da cabeça de vocês, que vocês não consultaram. Vocês consultaram, vocês foram atrás, vocês estudaram outros modelos de negócio para chegar no que vocês chegaram, né? Exatamente. Então, assim, é o modelo que a gente está replicando, mas é um modelo que a gente recomenda fazer para aqueles que conseguem realmente um contrato com o fornecedor. Marcos, eu tenho N fornecedores. É a pergunta que muita gente fala. Eu falei, cara, valida, faz um contrato com cada fornecedor, faz um fechamento, vai te dar um trabalho, vai. Mas você vai ter uma carga tributária muito menor e uma segurança muito maior dentro do seu processo. É o que a gente fala do processo de contingência fiscal. O que é a contingência fiscal? É ter uma defesa pronta e organizada para uma, vamos dizer, uma solicitação por parte do fisco de apresentação de contas. Sim. Então, a gente precisa disso. Hoje, o mercado digital, o dropship, ele precisa ter essa segurança para trabalhar. Porque a gente trabalha na zona cinzenta, cada um trabalha do jeito que quer. Então, não é assim. Então, esse foi um dos métodos que a gente hoje utiliza para estar regulamentando. Temos 3 métodos, mas o método que particularmente eu mais gosto de trabalhar é esse último e o primeiro que eu vejo que a gente segue o princípio da prudência.
né? Legal. E nesse último método que tu citou, ele permite, então, que eu tenha uma tributação, que eu declare ali também os custos com anúncios, o custo com marketing. Essa que seria o grande diferencial desse deduz, último né? método, de deduzir essa parte do custo com anúncio. Exatamente. E teríamos também um trabalho muito menor com relação à nota fiscal, porque a gente vai emitir uma nota por fornecedor. Por exemplo, você é meu fornecedor do produto X, eu vou te emitir uma prestação de contas do que eu tive de gasto com o seu produto em anúncio. Sim. E o que eu tive que te repassar e qual seria o meu valor de comissão. Da mesma forma, a Betina é meu outro produto, meu outro fornecedor está com ela. Faria uma nota de prestação de contas para ela dessa forma. Então, automaticamente, eu teria um histórico em contrato, teria o meu contrato é o meu documento formal, eu tenho uma relação mensal com vocês, ao qual eu tenho uma prestação de contas, né? Eu mando para o fornecedor o valor que eu tive de despesa de marketing, eu mando o controle de pagamentos e emito a minha nota de contrapartida para fechar esse valor. E aí tu vai emitir essa nota contra mim. Fornecedor. Exatamente. E emite duas notas, uma para o fornecedor e uma para o cliente final? Não, seria só uma nota para você. Porque a responsabilidade passa a ser do fornecedor de encaminhar a invoice. Então, isso fica sob o contrato. Por que a gente não replicava esse modelo de negócio? Porque a gente emitiria uma nota para o fornecedor, certo? Mas os nossos recursos vinham do Brasil. Então, não fazia sentido. Porque, vamos dizer, a conta não fechava. Porque eu emito uma nota para fora, mas meus recursos vêm do Brasil. Então, automaticamente, quando eu passei a ter uma formalidade, vem a Receita Federal. E aí, mas o que é isso, cara? O que você está fazendo? Que loucura é essa? Não, calma aí. Eu tenho uma plataforma, eu faço dessa maneira. Hoje, os meus recursos são limitados, eu não tenho um aplicativo próprio, mas eu tenho esse método de trabalhar que está dando certo e eu estou fazendo com o que eu tenho hoje em mãos. Então, assim, o modelo de negócio é replicável. É replicável. Então, esse foi um método que a gente achou bem interessante. Hoje, por exemplo, inclusive, a gente indica bastante a Will. É um fornecedor... São nossos parceiros também, né? Legal. Eles também a gente fez a parceria com eles que porque legal. A gente acha muito legal essa galera que quer nos ajudar. É isso aí. Que entra para somar. Eu acho que todos nós vamos somando para o empreendedor digital para que ele tenha uma facilidade, para que ele consiga executar a operação, escalar e se preocupar em vender e a gente se preocupar com o resto, né? Então, não sei quantas pessoas tem lá na Epmax, tem 530 pessoas para ajudar ele a vender mais, para ajudar ele a ter facilidade. E eu acho que é muito legal, a gente vai se unindo nesse mercado para ajudar o empreendedor digital, né? Exato. E quem está nesse mercado que pode somar de alguma maneira, faz todo sentido a gente ter a conexão. Igual, exatamente como a IUS fez com a App Max, como a gente fez com o Notaz, e a gente já fez com outras plataformas que também nos trazem essa, vamos dizer, essa conexão. Então, a Will, a gente já consegue hoje formalizar esse contrato com eles. A gente tem a nossa gerente, que a gente sempre passa para ela as informações, ela já valida o contrato e fala, Marcos, está pronto para assinar. Então, a gente está fazendo esse método bem recente com alguns clientes e os nossos clientes já estão gostando bastante. É todo um processo de organização. Por quê? Hoje, infelizmente, pela galera ser nova, eles não querem burocracias. A gente também não quer. A verdade é que ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas estamos no Brasil, né? Mas eles gostam menos ainda, parece. Exatamente, eles gostam menos ainda. Então, assim, vou te ser bem sincero, quando eu chego para o meu cliente e tenho que falar de um processo assim, eu me falo, meu Deus, me dá a graça para eles entenderem, me ensina a explicar a importância do negócio. Porque essa consciência deles, quando eles começarem a replicar, vai gerar uma segurança maior, mas é uma burocracia necessária. Porque burocracia quer dizer processo. E toda empresa tem processo. Se eu entrar dentro do App Max, eu tenho certeza que vocês têm um processo de seleção, recrutamento, tem um processo para estar fechando com um cliente. Então, tudo na vida tem um processo ao qual temos que seguir. E, vamos dizer, tem uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. Cara, vocês são novos. Às vezes, a maioria dos meus clientes nunca pisaram dentro de uma empresa. Então, eles não têm uma noção de como funciona uma organização. Quantas empresas a gente já viu quebrar porque foram atuados pelo fisco, né? Então, exatamente. Estavam fazendo coisas que não eram as certas. Isso quer dizer que processo quer dizer controle.
E se você tem controle das coisas, você tem gestão. Se você não controla, você não gere nada. Então, esse é um ponto que assim, a gente vê como muito importante. Inclusive, a gente valida dentro desses controles que a gente monta para os nossos clientes, para os que seguem. Eu tenho um cliente que trabalha próximo de mim, que eu falo que é o que trabalha no meu peito. Tem um cliente que é mais distante, então, assim, é igual filho, né? Tem o filho mais velho que tá já... Tem aquele que é mais independente, mais que já tem o mais próximo. Lá. Então, assim, eu tenho um cliente de N perfis, sabe? E esse cliente que trabalha mais perto da gente consegue entregar uma consultoria maior. E através dessas consultorias, a gente teve enxergando aonde está muito dos erros daqueles que estão falhando e, infelizmente, chegando ao óbito da empresa, né? Que é levar... Conta pra gente os principais erros aí, então. Não, legal. Tu já viu. Por exemplo, um dos principais erros é na precificação. A precificação, às vezes, ela não cobre todas as despesas, a margem de lucro fica muito apertada e não vale a pena insistir com determinados produtos, porque no fim das contas o ponto de equilíbrio ele não chega no 0 a 0. Então, assim, tudo a gente colocando nesses indicadores para avaliar essas empresas, a gente identificou que muitos produtos eles até vendem, mas eles não fazem sentido em seguir com a venda desse produto. Então, a precificação foi um dos principais erros. O segundo, que, assim, para mim, ele é o principal que a maioria deles fazem. Quando a gente fala de caixa, a gente tem que entender como funciona o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, quando a gente fala fluxo, a gente está falando de linha do tempo, dinheiro e recurso para manter a operação do negócio, certo? E o ciclo operacional do drop, como que ele funciona? Uma empresa tradicional, vamos exemplificar uma empresa tradicional. Primeiro você entra com o seu recurso, mantém ele, vende, entrega o produto e depois que você entrega o cliente esse produto e o cliente está satisfeito, você vai ter o fluxo de recebimento. Então, você, às vezes, nesse período, teve 40 dias que pagar com o seu dinheiro para manter o seu negócio, certo? Só que no negócio de drop, ele é diferente. O bom é que você não trabalha com o seu dinheiro, você trabalha com o dinheiro do cliente, porque você recebe antecipado. Então, uma coisa que a galera, além de confundir faturamento com lucro, você tem que entender que faturamento não é lucro e que também, quando você recebe, também não chega a ser uma receita. Porque para ser uma receita, o cliente já tem que ter recebido o produto e ter falado, pô, estou satisfeito, não vou estornar, gostei, não quero devolver. Aí sim é uma receita. Então, esse ciclo operacional, ele pode durar ali 30 dias. E o que a galera faz? Nesse período, eles gastam dinheiro com outras coisas pessoais, ao invés de reinvestir no negócio, ou então de manter esse dinheiro para fluxo de caixa. Então, começa a escalar. Pegou um produto errado, vende muito, mas aí tem a alta taxa de devolução e insatisfação do cliente. Aí começa os primeiros problemas financeiros, porque não tem fluxo de caixa e gastou um dinheiro que não era uma receita, mas era um adiantamento do cliente, entendeu? Então, eu acho que esse é uma das principais chaves para entender o mercado de drop, você entender essa gestão de fluxo de caixa operacional para gerir o seu negócio. Acho que principalmente essa parte de entender então, que esse valor que está entrando, esse valor que entrou hoje, eu fiz a venda, ele ainda não é uma receita que se consolidou, né? Mas assim como tu colocou ali, ele é um adiantamento que ele vai se consolidar se o produto for bom, se esse meu cliente tiver uma boa experiência de compra, se esse meu cliente receber esse produto depois e estiver satisfeito, tiver um bom suporte. E aí sim, né, ele não vai me devolver o produto, ele não vai me dar um estorno, ele não vai me dar um chargeback. E aí isso vai se consolidar como uma receita. Exatamente. E para quem está vendendo já um produto, você já sabe, né? Olha, eu tenho tantos por cento de estorno, tantos por cento de chargeback. Então, eu já sei que X% da minha receita não é minha, né? Que eu vou precisar devolver para o cliente. Então, dá para projetar isso, né? Ou eu vou lançar um produto novo, eu não sei ainda, e tem uma vou ser mais conservador, né? Sabe, Betina, um dos pontos que, quando a gente fala também de fluxo de caixa para investir na empresa, é também o suporte. O suporte em si, eu acho que quando ele está bem engajado com o negócio, você evita muitos problemas. Porque a maior taxa de devolução está na demora da resposta para o cliente. Porque ele demorou o produto, ele se sente inseguro e já fala, pô, eu quero estorno disso aqui. Entendeu? Porque se você ter
um suporte bem atencioso. Às vezes o cliente não gosta do produto, mas fica com o produto por causa do suporte. É verdade. E às vezes ele ia levar nos Correios para devolver, mas ele acabou fazendo outra coisa, teve um atendimento muito bom. Vou ficar com o produto, né? Mesmo que não seja exatamente o que eu quero. Então, o que eu sempre falo, pessoal, às vezes tu tá perdendo lá 5% do teu faturamento em chargeback e estorno. Se tu colocar lá algumas pessoas para atender no suporte, às vezes é uma, duas, com certeza teu custo vai ser muito menor, né? Então, tem que fazer esse comparativo para garantir a boa experiência do cliente e também garantir que ele vai voltar a comprar na tua loja, né? Exatamente. Eu já tive casos de clientes meus que entenderam isso, que o suporte dele fez outra venda orgânica, entendeu? Falou, não, fica com esse produto aí, eu tô te mandando um outro produto, ele vai chegar daqui 30 dias, mas esse produto eu vou te fazer por um preço mais... Ele tirou o custo do marketing e fez uma venda orgânica. É isso aí. Então, assim, eu acho que a galera tem que entender esse briefing, entendeu? Entender que o modelo de negócio não está só baseado em venda escalada, também está baseada no relacionamento. É o customer success, o sucesso do cliente, né? A gente tem que estar ligado nisso também. Boa. E, Marcos, deixa eu te perguntar, para quem está começando ou para quem já tem uma operação, até quanto processar no CPF? Vale a pena começar processando pagamentos no CPF? Quando que deve abrir uma MEI? Quando que deve ir para o Simples, né? Como que funciona? Ou para o presumido e depois para o real? Enfim, é o que tu recomenda para essa galera que está nos ouvindo, Legal. Né? O que acontece? Quando a gente fala de CPF, nenhum dos modelos ele é interessante. Só que para quem não está vendendo nada, é um custo que você vai ter mensal ali para abrir, por exemplo, um MEI. Eu sempre recomendo, quem está iniciando, se tiver condições de manter um MEI, é melhor. Por quê? Embora o MEI ele não tenha uma personalidade jurídica, o que é a personalidade jurídica? Ele não faz uma blindagem patrimonial do patrimônio dos sócios, mas ele gera vamos dizer, uma confiança maior por parte do cliente. O cliente, quando vê que tem um CNPJ por trás, ele se sente mais confiante do que comprar num CPF. E, além do mais, você vai pagar uma carga tributária menor, porque acima de 2 salários mínimos, você começa a pagar 7,5% em cima da sua receita bruta. Então, não tem como você tirar nem custo do produto, nem custo do marketing, entendeu? Então, não tem como você manter um negócio trabalhando com CPF no modelo de drop. A verdade é essa. Uhum. Então, começa com o MEI ali, na hora que chegar no teto, já migra ou para o Simples Nacional ou para o intermediação. Isso vai de acordo com o método que você acha que vai conseguir seguir até que o fisco se posicione a respeito de uma regulamentação própria. A gente normalmente começa com muitos clientes no intermediação, outros vão por promoção, outros nesse modelo que eu expliquei sobre contrato. Então, isso vai depender muito de cada operação. Legal. E qual que é a diferença entre eu começar com promoção e eu começar como intermediação? É a dedução do marketing? Na verdade, o promoção em si, ele é só pelo fato da parte tributária, tá? Entre a comparação do primeiro modelo que eu expliquei para o segundo. Porque na primeira opção, você vai para o lucro presumido, você paga de 13% a 14,33% do seu imposto. Na primeira opção, com a opção de intermediação. Isso. Aí você deduz apenas o custo do produto. Na segunda opção, você vai iniciar com 6%, podendo deduzir o custo do produto. Em nenhum deles pode se deduzir o marketing, a não ser no método sob contrato, onde você se posiciona como uma plataforma. E como promoção, você está dentro do Simples ou dentro do presumido? Simples. Do Simples. E você vai pagar 6%, isso? Inicia com 6%. Legal. E vai aumentando gradativamente de acordo com o faturamento. 6% até 15 mil de faturamento. Legal. E qual que é o máximo que eu vou pagar? Olha, na verdade, a gente não chega para o nosso cliente chegar a pagar o máximo, porque a gente migra ele a partir do momento que não faz mais sentido ele se manter no Simples Nacional. A gente acompanha dessa forma. E aí já vai migrar ele para o presumido. Isso. Chega um momento que não faz sentido continuar no Simples por causa do seu faturamento. Entendeu? Legal. A gente teve clientes que a gente já tentou. Marcos, eu quero fazer essa mudança. Cara, não tem como. Não tem como. Não faz sentido para você. Não faz sentido para você. Tá entendendo? Legal. Perfeito. Então, para a gente resumir aí quem está nos ouvindo, o ideal não é começar com CPF, porque você vai pagar uma carga tributária muito maior do que ter um MEI. Quanto que está custando hoje para ter um MEI?
O MEI custa em torno de R$60. R$60 por mês. Exatamente. Então, se você não tem, né, os R$60 por mês, quer começar no CPF, ok, mas você vai acabar pagando uma taxa, Tributação vai pagar maior, uma né? tributação maior. Então, você pode começar com o MEI. Dentro do MEI, você abre como serviço... Você consegue abrir como serviço de promoção? Isso, promotor Legal. de vendas. Promotor de Vai vendas. seguir o formato de promotor de vendas. Bacana. E a partir desse modelo, você vai conseguir seguir inicialmente. Chegou no teto, faz o processo de alteração de regime tributário. E aí vai para o presumido. Simples pro nacional simples, depois... ou presumido. Legal. Dependendo do quanto você está faturando, né? Exato. Boa. Pô, galera, baita esclarecimento aí. Que tá aula, hein? Pelo menos para mim, assim, foi uma aula de contabilidade. Mas vamos começar contando um pouco, acho que antes, né? Qual é a história do Marcos? Da onde que o Marcos veio? Conta um pouco pro pessoal aí. Olha, assim, a minha história, sendo bem sincero, eu sou o primeiro empresário da minha família. É algo que, assim, foi uma vitória para minha família. Eu vim de uma família muito simples. Meu pai é pedreiro, minha mãe ela é diarista. Então, assim, minha mãe ela ganha o dinheiro fazendo diária ali, ganha o valor por serviço no dia. E meu pai é um pedreiro aí que começou porque ele saiu trabalhava na Fiat, ele foi e se adaptou. Na Fiat, na época, trabalhando na linha de produção, não era uma profissão exatamente. Ele teve que se adaptar e aprendeu a trabalhar como pedreiro e seguiu a vida. Então, assim, a minha família me criou nas comunidades ali de Belo Horizonte, mas isso, assim, não foi um impedimento para a gente, né? Eu sempre fui um cara que eu era indignado com o meu estado de situação financeira, porque eu via, minha mãe é batalhadora, meu pai é batalhador, por que a gente tem que viver isso? Sim, trabalham pra caramba ali, todos os dias, e Exatamente. Não era compensado. Então, assim, eu tive uma oportunidade boa, e cada oportunidade boa que eu tive, eu abracei com braços e pernas. E nesse modelo aí que eu comecei a ter essa visão, eu comecei a estudar, né, como técnico de contabilidade há muito tempo, né? Eu estava no ensino médio ainda, e mesmo assim eu não tinha dinheiro para manter. Então eu fui num dia, ganhei a apostila, um dia não, né? Fui um mês, ganhei a apostila dentro desse primeiro mês e não tive condições de manter, mas por causa da minha apostila eu deixei ela um dia na casa do meu tio trabalha em contabilidade e me convidou para trabalhar com ele. Caramba. Aí ele olhou a apostila e viu, esse cara aqui tá querendo alguma coisa, tá indo atrás, tá estudando, vou dar uma chance para ele. Exatamente. Foi mais ou menos isso? E olha que, assim, eu não era um cara muito estudioso, confesso para vocês. Eu formei o ensino médio pelo EJA. Eu parei de estudar durante o período, tive a fase da adolescência, assim, o ambiente que a gente é criado, infelizmente, ele influencia muito na nossa visão. E hoje, por que eu curto o mercado digital? O mercado digital você consegue ter uma visão diferente fora dos muros. Você está lá, às vezes, na favela, você está, não sei, num ambiente, às vezes, hostil, mas consegue ter uma visão, aqui tem uma oportunidade que eu poderia estar iniciando e não custa muito para mim. Eu posso também. Ele é um mercado mais democrático nesse sentido, mais acessível, né? É muito mais acessível. A gente vive a era da informação, né, cara? Hoje a gente tem que filtrar o que a gente vai absorver de tanta informação. Tanta coisa. Exato. Então, assim, aí depois eu comecei a ter mais contato com o Rodrigo Santana, ele inclusive foi meu mentor durante muitos anos. Ainda é meu mentor, né? Meu amigo, meu tio, meu camarada. Então, assim, eu tenho um senso de gratidão muito grande por ele, porque quando ele viu que eu voltei a estudar, que eu comecei a fazer um curso, ele me deu uma oportunidade. Ele sempre falou, cara, você é muito inteligente, você tem que correr atrás de alguma coisa para você. Aí depois eu comecei a conviver com empresários, e contabilidade não tem um ramo que você lida com mais empresários e empreendedores do que contabilidade. É uma rede de conexões de empresários e empreendedores. E eu comecei a ver aquilo e falei, cara, que mundo legal. Quero ser um empreendedor também. Quero ser um empreendedor, quero ser um empresário. E quando eu comecei, assim, a minha escrita era horrível. Aí, até para formular um e-mail, eu tinha que mandar para o meu diretor, porque ele se propôs, eu vou te ajudar durante 2 meses. Se você não aprender a escrever, você não tem jeito.
Tem 2 meses para aprender. Se passar disso, não vai... Aí ele começou a me dar livros para me ler, que eram os livros que ele consumia. E eu comecei a ficar mais fascinado ainda pelo empreendedorismo, pela liderança, gestão, porque eram os livros que ele usava para o dia a dia. Então, eu comecei a ter esse gosto pela leitura e por esse tipo de livro, sabe? Aí foi um livro atrás do outro, minha visão foi ampliando. Eu trabalhava até mais tarde, só para mim ter uma carona e ir conversando de empreendedorismo com ele para a escola, porque a gente seguia o mesmo caminho. Às vezes os funcionários iam embora, eu ficava até 7 horas, 8 horas lá esperando ele, trabalhando, e assim foi me dando essa desenvoltura, sabe? Aí teve uma oportunidade, falei com ele, Rodrigo, já passei por todas as áreas do escritório, eu queria ter uma forma de crescer dentro dessa empresa ou de alguma forma, porque eu não conseguia me enxergar trabalhando como funcionário. Desde quando eu comecei, eu falei, eu quero ser ou igual a ele ou melhor do que ele. Aí depois eu comecei a mirar mais alto. Falei assim, eu quero ser melhor que ele, porque nenhum mentor quer ter alguém que se equipare, ou quer que ele supere ele mesmo, né? Verdade. E foi isso que eu comecei a mirar. Então, sempre tive ele como um espelho. Quando eu lembro dele, eu lembro do pai rico e o pai pobre. Então, eu tive ele como o meu pai rico, entendeu? Que me ajudou bastante nesse processo de crescimento. Aí foi minha primeira oportunidade, que eu posso dizer que foi uma das melhores oportunidades que eu tive, foi quando eu fui para campo, para fechar contrato. Porque a maior dificuldade do contador é relacionamento, no meu ponto de vista. O contador hoje ele não sabe ter relacionamento com o cliente. E é um ponto que eu via que era uma fraqueza das contabilidades. E entender, de fato, qual que é a dor daquele cliente, né? Como tu bem disse ali, o teu cliente estava pedindo como que eu faço para deduzir aqui a minha despesa com marketing? E Exato. aí, beleza, você falou, cara, não tem uma resposta agora para você, mas eu vou atrás. Então, tu entende a dor daquele teu cliente e tu vai atrás de alguma solução, né? E se eu não tivesse ido para campo, por exemplo, eu não tinha conhecido o mercado digital, porque foi através de ir para o cowork, para entender o mercado, captar mais clientes, se posicionar no mercado, uma estratégia de posicionamento da empresa, eu tive o contato direto com o mercado digital. E para mim foi, poxa, eu me identifico, a turma nova, eu também sou novo, eu acho que a gente vai se dar bem, eu vou montar uma empresa para mim nesse segmento. E aí foi quando tu resolveu sair. Aí a gente foi sair, rompeu o relacionamento e eu segui numa nova parceria, onde eu convidei um outro amigo meu para ser sócio, para ele assumir a parte operacional, e eu fui para campo. Eu montava o planejamento tributário para ele, eu falei, cara, é assim que faz, segue, passa para a equipe, instrui. E assim a gente foi fazendo, e até que, na hora que a gente conseguiu se dar por conta, a gente virou uma referência no Brasil, como contabilidade no mercado digital. Que legal. Realmente, é uma referência, porque pra gente, acho que a maior parte dos nossos parceiros são atendidos por vocês hoje, né? Sim, sim. E acho que é muito legal porque vocês têm essa responsabilidade, né? De não estar ali ofertando algo que não existe para aquele cliente, e de ser algo realmente seguro que vai fazer aquele cliente conseguir escalar a operação dele com segurança, sem precisar esbarrar em qualquer problema no meio do caminho. Até porque o fisco aí tem 5 anos para autuar, né? Então, ele pode autuar 5 anos para trás. Então, é isso que você tem que enxergar, né? Ao longo prazo, independentemente do que você vai estar fazendo daqui 5 anos, o fisco pode vir e te autuar pelaquela receita que você teve, né? E a maior dificuldade da galera é justamente entender isso, né? E eu, assim, quando eu mudei assim, o nome da nossa empresa para IUS, o que a gente pensou? Pô, eu quero uma empresa que tenha uma inovação, que seja sustentável e que traga realmente um serviço que seja útil para o nosso cliente. Então, a gente fala da IUS muito pregando também o estado de consciência. Porque através da consciência a gente vai ter a responsabilidade. Porque, infelizmente, o nosso público hoje, ele não tem uma maturidade suficiente para assumir tal responsabilidade, a maioria deles. Eu tenho clientes que começaram comigo e tinham 16 anos. Hoje são experts, são profissionais que eu até admiro. Então, assim, é um processo de crescimento natural, onde a contabilidade é um parceiro para trazer essa maturidade de negócio para que ele venha conseguir levar o seu negócio à longevidade. Sim, e de fato, né, tu não aprende nada sobre contabilidade, sobre regulamentação fiscal na escola,
muito menos, né, numa faculdade, assim, tu aprende numa faculdade de contabilidade, né, mas eu que fiz administração, por exemplo, aprendi muito pouco, né, então quando você vai administrar uma empresa, você precisa de um parceiro contábil, realmente parceiro do seu negócio, para estar ali do seu lado, te mostrando qual que é o caminho, né, o que funciona, o que não funciona. Eu acho que principalmente quando a gente pega um modelo de negócio que é tão novo, né, como é o dropshipping, enfim, aplicado para o mercado digital, você precisa ir atrás do que existe hoje que faz sentido eu aplicar para esse modelo, que é o que vocês fizeram, foram atrás, tenho certeza que foi muito trabalho, muita análise, né, e muitas consultas ali com advogados para poder realmente entender o que eu consigo aplicar e o que realmente faz sentido para o meu cliente e que realmente vai deixar ele seguro e que não ali na frente, como a B falou, daqui a 5 anos eu possa ter um problema com o fisco, né? Exatamente. Então, essa é a nossa luta. Queremos, né, que esse negócio venha ter a sua própria regulamentação. E, para isso, a gente tem que ter práticas dentro da lei para que a gente consiga trabalhar com o processo de jurisprudência para que logo venha ter uma regulamentação própria. Por quê? Todo negócio ele surgiu de alguma forma, ele teve um início. E a imobiliária, por exemplo, hoje ela tem uma declaração própria para declarar os valores que movimentou que não são dela. Então, assim, eu acredito que vai chegar um momento que vai ter uma regulamentação própria para o drop, para a gente tratar esses assuntos. E assim a gente espera, né, que seja logo para que essa galera venha trabalhar ter mais com mais segurança ainda, né? Boa. Tô sabendo que tem um presente para quem tá nos assistindo aí. Galera, não se esqueçam aí que dá para ouvir no YouTube e também no Spotify. Não se esqueçam de seguir o canal aí para acompanhar todos os conteúdos. Marcos, conta aí pro pessoal o que tu vai dar de presente para eles. Galera, para quem fazer o comentário mais interessante aqui abaixo, a gente vai entregar uma consultoria de 1 hora gratuita para você. Então, assim, espero que você faça um comentário aí bem legal e através do seu comentário a gente vai avaliar e validar se ele faz jus essa consultoria que a gente vai estar entregando para ti. Eita, e aí tu vai estudar todo o negócio, vai explicar sobre a questão da precificação, vai olhar o produto, vai olhar exatamente como que a empresa está posicionada. Independente, tá, do seu modelo. Marcos, às vezes eu trabalho não trabalho no Drop, mas sou infoprodutor, sou afiliado, a gente também atende esse mercado. Então, vocês podem também trazer, independente da demanda. Se vocês também ofertam esse conteúdo, faz um comentário legal aqui que você vai estar concorrendo. E-commerce com estoque também. A gente tratou bastante aqui sobre dropshipping, né? Sobre o modelo sem estoque, porque de fato é algo muito novo no Brasil, que não tem regulamentação. O modelo de e-commerce com estoque já é mais regulamentado, né? Já tem aí... Já tem uma tratativa já tem uma tratativa, então é bem mais fácil de você chegar e conversar com a Use, eles vão com certeza te dar o direcionamento muito facilmente. A gente trouxe aqui muito a parte de e-commerce sem estoque, porque ainda é algo muito discutido, né, no Brasil e que não tem uma regulamentação 100% clara. Exatamente. Boa. E, galera, então, para quem está nos ouvindo aí, não esquece de comentar. A gente vai sortear, então, aí... Vamos escolher o melhor comentário, né, Marcos? Escolher o melhor comentário aí para ter uma mentoria. Tenho certeza que vai mudar o jogo do seu negócio, porque é algo que você vai conseguir escalar com responsabilidade, com tranquilidade de escalar a sua operação. Então, comenta aí pra gente. Fechamos, então? Tem mais alguma insight aí, mais alguma coisa final para falar para essa galera que está nos ouvindo até agora? Olha, agora é mais a gente falar um pouco de motivação, né? Porque... Eita, agora eu gostei. Olha, o que eu tenho para falar é se você realmente sonha grande, corre atrás. Muita gente que às vezes nos ouve aqui está olhando e pensa, eu quero começar nesse modelo de negócio, eu não tenho muito recurso, minha família não me apoia, só começa. Alguma hora vai surgir uma forma de você iniciar. Então, trabalhe naquilo que está sendo um impedimento para você estar iniciando e comece logo. Então, a gente deseja aí todo o sucesso desse mundo para todos esses que estão nos assistindo e para todos esses que querem iniciar seu negócio, né? Isso aí. Acho que a dica importante é, claro, começar a estudar bastante e aplicar aquilo que for possível, né? Exato. Fazer o seu melhor ali dentro daquilo que é possível naquele momento, aplicar os conteúdos, né? Não só consumir conteúdo, mas aplicar aquilo que for possível e aí as coisas com certeza vão começar a acontecer. Exatamente. Não seja um obeso mental, né?
Ficou obeso mental, só vai consumindo e não aplica, coloca né? nada pra fora, né? Então, Exatamente. é execução, pessoal. Assim, de ideia o mundo tá cheio, né? Eu sempre falo, tá, tive uma ideia que a pessoa ali do lado fala, bah, eu já tinha pensado nisso. Tá, tu já pensou nisso, mas tu já executou isso que tu pensou, Ninguém né? lembra das ideias, só de quem fez, É né? isso aí, é isso aí. Então, execução, pessoal, não existe mágica, assim. Pode ser a pessoa mais genial do mundo, que tem a melhor ideia do mundo. Se ela não executa, não vale de nada aquela ideia que ela tem. E tá aí o Marcos para nos provar também que, né, tem que plantar para colher lá na frente, né? Exato. Veio plantando muito, veio estudando muito, aprendendo muito. Então, é algo que, assim, vocês têm muito conteúdo aí. O MaxCast é um deles, inclusive. Tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo gratuito para começar. Então, comece de onde você tá, né? Não deixa para amanhã, já vai aplicando aí os conteúdos que a gente vai passando por aqui. E é isso aí. Muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Nos vemos no próximo MaxCast. É isso aí. Obrigada, Isso aí, ó, Marcos, pessoal. né? Obrigado. Que baita conteúdo. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu.